Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para fazer análise aqui de notícias do site do STJ. Mas antes disso, eu queria dizer para vocês que o nosso canal é dividido em 3 playlists. Que consiste na primeira playlist, consiste na letra da lei, que é a letra da lei em vídeo e áudio, para você acompanhar ou somente ouvir, ou ouvir e acompanhar. Vou deixar aqui no alto do vídeo o card. Também tem a playlist de boletim de jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que é os enunciados das súmulas do TCU, que são publicados no boletim no mesmo formato da letra da lei, só que são os boletins de jurisprudência do TCU. Também vou deixar o card aqui no alto para quem quiser acessar. E também tem a terceira playlist, que é analisando julgados, da qual esse vídeo faz parte. Também vou deixar o cardzinho aqui para quem quiser acessar. Queria dizer para vocês, pedir para vocês para deixar o like no vídeo, que isso é importante. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, que eu todo dia praticamente agora eu estou publicando vídeo, comentando, ou é lei nova que sai, ou é o boletim de jurisprudência do TCU. Sempre estou publicando praticamente todo dia. Então eu queria pedir para vocês para deixar o like e se inscrever no canal quem não é inscrito. Hoje eu vou fazer a leitura de uma notícia que foi publicada no dia 15 de setembro. Ela é bem interessante, mas é uma decisão de turma, né, gente? Então depois eu vou explicar porque que eu estou falando uma decisão de turma. Porque ela ainda é preocupante. Mas depois, no decorrer da análise, a gente vê isso. Então ela corresponde ao RESP 1.409.199. RESP 1.409.199. Então a nossa dinâmica é aquela: vamos fazer a leitura e depois fazer a análise. Fundações públicas de direito privado não estão isentas de custas processuais. As fundações públicas de direito privado, cuja criação é autorizada por lei, não são equiparadas à fazenda pública e não fazem jus à isenção de custas processuais. Com esse entendimento, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, reformou o acórdão no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, TJSC, para afastar o benefício concedido a uma fundação municipal condenada por descumprimento contratual. O recurso teve origem em ação ajuizada por uma empresa alemã para cobrar da fundação parcelas não pagas de um contrato de compra de equipamentos hospitalares. Em primeiro grau, a fundação foi condenada a pagar mais de 2 milhões de reais, além do valor das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 1% sobre o valor da condenação. No entanto, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou a isenção das custas processuais para a fundação, ao entendimento de que ela seria subsidiada pelo poder público e por isso deveria ser equiparada à fazenda pública. Ao STJ, a empresa alegou que o acórdão recorrido partiu de premissa equivocada, uma vez que a fundação, a despeito de ter recebido doação municipal, não seria subsidiada pelo município. 3 tipos. O relator do recurso, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que, no ordenamento jurídico brasileiro, existem 3 tipos de fundação: fundação privadas, instituídas por particulares e regidas pelo direito privado; fundações públicas de direito privado, instituídas pelo poder público; e fundações públicas de direito público, que possuem natureza jurídica de autarquia. Segundo o ministro, a existência de 2 tipos de fundações públicas, com personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, é defendida pela corrente dominante na doutrina na interpretação do artigo 5º, inciso 4 do Decreto-Lei 267.
Salomão lembrou que essa também é a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal, bem como pelo STJ, que já se pronunciou no sentido da coexistência no ordenamento jurídico de fundações públicas de direito público e de direito privado. Diante desse cenário, conclui-se que a fundação pública é toda fundação instituída pelo Estado, podendo sujeitar-se ao regime de direito privado ou público, regime de público ou privado, a depender do seu estatuto e das atividades que por ela prestada. Disse: Lei autorizativa. O ministro lembrou que, enquanto as fundações públicas de direito público são criadas por lei específica, sendo uma espécie de autarquia, por isso são chamadas de fundações autárquicas, a criação das fundações públicas de direito privado é autorizada por lei. No caso dos autos, o relator verificou que a entidade fundacional é de direito privado, filantrópica e de utilidade pública e que foi editada uma lei municipal para autorizar a sua criação e a doação de um terreno e de um imóvel público, a doação a ela de um imóvel público. Assim, depreende-se que se equivocou o tribunal de origem ao conferir a recorrida tratamento especial, devido tão somente às entidades de personalidade de direito público, afirmou. As fundações públicas, para receberem tratamento semelhante ao conferido aos entes da administração direta, necessária e obviamente devem possuir natureza jurídica de direito público, que se adquire no momento de sua criação, decorrente da própria lei, concluiu. Como eu sempre falo, né, pessoal, é sempre importante a leitura aqui do acordo, que é a Siemens, né, faz a leitura do acordo, você vai saber que a empresa Siemens contra uma fundação de Itajubá, Itajaí, deixa eu até abrir aqui para lembrar, a Fundação Hospitalar de Itajubá, Itajaí, deixa eu ver aqui, é a Siemens, Fundação de Saúde do Alto do Itajaí, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui. É aquela situação, né, gente, que ainda continua meio nebulosa. Acho que eu já falei, mas o resto é 1.409.199. É a fundação pública de direito privado, não vai fazer jus, né? Em princípio, eu queria destacar também o seguinte aqui, olha só, gente, foi julgado pela a quarta turma do STJ, né? A gente poderia achar que ela deveria ser julgada ou pela primeira ou pela segunda, mas ela foi julgada pela quarta, né? É interessante isso também. Como eu já falei para vocês, a primeira e segunda turma estão na primeira sessão, que é de direito público, e a terceira e a quarta estão na segunda sessão, que é de direito privado. Olha que interessante, né? Tratou como de direito privado, mesmo sendo essa autarquia. É interessante, essa parte é interessante. E aquele lance, né? Que é as benesses, né? Que é as benesses de ser tratado como fazenda pública, as fundações públicas de direito privado. Esse é o entendimento inicial, né? A gente sabe que o entendimento até do STJ, do STF está mudando, né? Com relação não só da instituição, mas do objeto, né? É incrível. Eu acho que um dos primeiros casos que eu tive notícia foi em relação à BH Trans, que era uma empresa uma sociedade de economia mista, atuando, fiscalizando o trânsito. Hoje até sociedade de economia mista e o STF está dando proteção do patrimônio, dando característica de fazenda pública, porque exerce atividade pública. Pô, hoje virou a gente já tinha um problema do correio, né? A gente já tinha um problema do correio. Eu não vou alongar isso aqui muito não, mas a gente já tinha aquele problema do correio. O que o correio é, né? O correio ninguém sabe o que é.
Ah, é empresa pública. Se for numa prova, marca, é empresa pública, né? Mas ninguém sabe o que é. Uma empresa pública que exerce atividade de Estado, tem monopólio, o patrimônio dela é protegido, é impenhorável, inalienável, e ninguém entende. Isso aí foi sendo construído através da jurisprudência, as decisões dos tribunais. Aqui, por enquanto, está se levando à risca, né? Pô, é fundação pública de direito privado, então não faz jus aos requisitos da fazenda pública, né? Não faz jus ser tratada como fazenda pública. Mas vai lá saber se isso aqui sobe como RE, um recurso extraordinário. Chega lá no STF, vai falar, não, ela mas é fundação pública de direito privado, mas exerce atividade de Estado. É uma loucura. Eu acho isso que hoje está se tornando uma loucura, porque até a sociedade de economia mista hoje está se dando tratamento de fazenda pública, né? É muito complicado. Eu botei aqui essa notícia exatamente por causa disso, para a gente refletir em relação a isso. Como tá hoje, está difícil, né? Por enquanto aqui a quarta turma está decidindo dessa forma. Provavelmente eu acredito que em breve vai já, não a quarta turma, mas vamos supor a terceira turma já decida diferente. Ou então até a primeira ou a segunda, quando se tratar de direito público. Isso aí, para mim, deveria cair na primeira e na segunda, mas tudo bem. Decidam diferente, a primeira e a segunda decidam diferente. Por enquanto, ele diz na notícia que o próprio STJ está decidindo nesse sentido de não conceder os requisitos, vamos falar a verdade, né? Os privilégios de fazenda pública para fundações públicas de direito privado. Porém, a gente já tem conhecimento da jurisprudência do STF que já tem mudado em relação a isso. Entendeu? Exerce atividade pública, é uma sociedade de economia que exerce atividade pública. Então ela faz jus aos privilégios, né? Que são privilégios, na verdade. São esses privilégios processuais, de execução, de tudo, de temporais, né? Ela faz jus. Pô, uma sociedade de economia mista, meu irmão, porra, eu acho que foi decisão do Toffoli, se eu não me engano. Pegou pesado, meu irmão, pegou pesado, e hoje a gente não sabe mais o que é, né? Hoje a gente sabe pelo livro, pela doutrina, mas você vai chegar, já tinha aquela bagunça do Correio, bagunça da Infraero, bagunça de não sei o que era exceção à regra. Hoje você não dá mais para saber o que é regra, o que é exceção. Por enquanto o STJ está mantendo aqui que fundação pública de direito privado não faz jus a esses privilégios da fazenda pública, não pode ser tratada como fazenda pública. É essa análise que eu faço. E eu queria dizer aqui para vocês, para quem não deixou o like, deixar o like aí, que o like ajuda demais, gente. Vocês não tem noção de quanto ajuda o like ao próprio YouTube indicar o canal. Quem não é inscrito, se inscreva. E vou deixar aqui, ó, vou deixar aqui no alto da tela, vou deixar mais um card do último vídeo publicado. E aqui do lado, de um dos lados aqui, vai aparecer também um quadradinho, um botãozinho. Vou deixar o botãozinho aqui em cima também, o botãozinho de inscrição no canal. E aqui do lado vai aparecer os vídeos recomendados que eu estou recomendando para vocês. Acho que eu vou recomendar a playlist. Vou deixar playlists aqui, dois quadradinhos que aparecem assim, já miniaturazinha que vai aparecer de playlist, que você clica e aparece a playlist no nosso canal. Acessa lá, dá uma olhada lá nessas playlists lá, que são bacanas. Estamos fazendo um trabalho bacana aqui. Quero agradecer a visita e até um próximo vídeo.
Obrigado, pessoal.